Qual o papel da internet e a movimentação das redes na corrida eleitoral no primeiro turno das eleições? Ela foi fator decisivo no resultado do voto no primeiro turno? E no segundo turno, terá importância na disputa do voto? Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Ana Júlia Bernardi, que é professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, professora, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Professora, vamos falar de internet e da importância da internet. Qual o seu papel nestas eleições, agora nesse pleito eleitoral acontecido no primeiro turno no Brasil, em vários estados, no último final de semana? Eu queria repercutir com a senhora, de fato, a internet teve relevância, não teve relevância? Foi aquilo dentro do esperado? O que a senhora pode falar para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre essa questão? Sim, com certeza. A internet ela vem modificando os pleitos eleitorais já faz muito tempo, né? Lá em 2010 já houve desinformação. A desinformação, as fake news, elas ficaram mais fortes em 2018, principalmente, e esse ano também teve o seu impacto. Nas vésperas do primeiro turno saiu uma notícia que o Marcolo supostamente apoiava Lula. Sempre nas vésperas dos turnos aparecem diversas notícias atacando candidatos e obviamente isso acaba tendo algum impacto no voto do eleitor. A gente não consegue mensurar exatamente quanto. A internet ela pode ser muito positiva para que candidaturas que não têm tanto financiamento possam se conectar e se eleger, mas também tem esse aspecto negativo da desinformação, da campanha negativa, que foi uma coisa que, principalmente nas últimas semanas, as candidaturas presidenciais ficaram muito no entorno dos ataques entre os dois principais candidatos e principalmente os apoiadores do candidato Bolsonaro que se articulam dentro de uma milícia digital focaram muitos ataques, tanto no Lula quanto no PT, tentando relacionar o Lula como um presidiário que estaria ligado ao crime, e não só esses ataques diretos, né? Ao longo da presidência do presidente Bolsonaro, houveram várias manifestações contra as urnas eletrônicas, contra os institutos de pesquisa, e isso tudo de ataque direto aos tribunais eleitorais, e tudo isso foi uma tônica ao longo dessa campanha até o primeiro turno. Pelo monitoramento que a gente vem fazendo, nós apontamos que até um pouco antes do 7 de setembro, o ataque era muito centrado nos ministros e muito centrado na fraude eleitoral. Depois, com a proximidade do 7 de setembro, começaram a perceber que aquilo poderia prejudicar a própria campanha de Jair Bolsonaro e se atenuou um pouco os ataques, embora se mantivessem. Então, houve uma inflexão nesse momento e o ataque ficou mais direcionado ao candidato petista. Nesse sentido, a esquerda nas redes também se mobilizou para defender o processo eleitoral, para defender as urnas eletrônicas. Então, a gente foi tendo uma guerra de narrativas aí entre o 7 de setembro e o primeiro turno. Então, todos esses elementos estão evidentes, né? Claro que ainda vai ter mais desdobramentos. Essa curta semana que tivemos, que parece que durou 2 meses quase, já houveram muitos ataques, muitas mensagens diretas, trocas de farpas, né? Até envolvendo muito a pauta do pânico moral, tanto religiosa, de aborto, e até tentando atribuir o candidato lulista a um fechamento de o candidato Lula a um fechamento de igrejas. Então, eu acho que essa vai ser uma tônica nas redes sociais até o segundo turno, esse pânico moral e a tentativa de mobilização da religião como uma forma de modificar os pesos, né, do voto. Professora, queria te perguntar então, diante dessa guerra de narrativas que você já bem colocou, essa análise que você fez aí desse papel da internet no primeiro turno, queria te perguntar o seguinte: as instituições de controle
do disparo de fake news, do disparo em massa. As empresas de internet, que a gente bem sabe que dominam os algoritmos, e até mesmo a ação de vários pools de imprensa que fazem um combate, fique sabendo aqui o que é fato, o que é fake, isso tudo tem tido algum resultado como um combate à fake news? Esse conjunto de ações, instituições, empresas, a imprensa ativa, isso tem tido algum resultado? E também a participação das pessoas em não compartilhar. Eu queria que você pudesse avaliar um pouco esse lado, digamos, do combate a isso. Claro. Não, eu acredito que entre 2018 e 2022 as pessoas estão muito mais carimbadas, muito mais preparadas para lidar com desinformação. Ainda mais porque a gente teve uma pandemia no meio, que foi uma chuva desinformacional. Então as pessoas estão muito mais atentas no que elas acreditam e o que não acreditam. Então teve muita desinformação que circulou, mas que não colou. Então, isso é muito devido ao papel muito ativo da imprensa, papel muito ativo das agências de checagem, da sociedade civil, do comprometimento de uma série de partidos e líderes políticos e da organização do Tribunal Federal, que buscou fazer parcerias com todas essas plataformas. As plataformas... o mundo é perfeito dentro das plataformas, né? Elas têm elas se colocam como um objetivo de conectar as pessoas e, de certa forma, tomaram algumas ações para diminuir a desinformação, mas eu não julgo que elas tenham sido tão efetivas assim. A gente tem vários relatórios de institutos de pesquisa dessa área do digital que mostram que é muito mais aquela coisa para inglês ver, em muitos sentidos. Houve esforços, principalmente pela pressão dos tribunais e da sociedade civil, mas não é o suficiente. Então, eu acredito que as plataformas precisam, principalmente para o segundo turno, que é um período curto e que os ataques vão estar muito direcionados, focar nisso. Da desinformação, das fake news, o que tem encontrado mais espaço para crescer é justamente essa do pânico moral. Essa propaganda de que a esquerda vai fechar a igreja, de que a esquerda vai fazer com que os banheiros sejam unissex e que vai liberar o aborto. Essas questões que pegam em emoções profundas das pessoas, a sua fé, os seus valores mais próximos. Então, esse tipo de informação ele ainda tem muita aderência. E é justamente nesse limbo que estão apostando. Então, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado. Acho que a mídia vai continuar sendo essencial nesse momento para conscientizar as pessoas. Quem puder também tá ali nos grupos da família, falando o que é mentira, o que não é. Nós, como cidadãos, temos um papel muito importante, né, também. Mas a gente vê que muita desinformação acabou não saindo nem das redes. Domingo é dia de culto, muitas vezes alguns pastores se posicionaram, algumas empresas até já estão sendo autuadas, que falaram que quem votasse em um ou outro candidato seria demitido, né? Então, a gente vê que existe esse pânico moral mesmo, seja principalmente nos costumes, mas também na pauta econômica, que são coisas que pegam muito o brasileiro. Então a gente tem que estar muito atento como imprensa, como sociedade civil, como cidadãos para esse segundo turno. Professora Ana Júlia Bernardo, a senhora trouxe esse relato que é muito importante. Agora, eu vou fazer duas perguntas, se me permite. A primeira é, e as vacinas contra tudo isso? Teoricamente, seria por conta das plataformas? As plataformas deveriam ser mais engajadas na preparação disso e não soltar qualquer informação? Ou não fica literalmente ligada às plataformas sobre essa questão da fiscalização e barrar as fake news com uma espécie de vacina? A segunda, professora, a senhora trouxe religião, discurso moral, sexualização. Enfim, num país com a fome batendo na porta de milhões de brasileiros, desemprego aí para mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. Enfim, professora, como lidar e como tratar as questões importantes? Como é que o discurso religioso, moral, ele se sobrepõe a coisas tão importantes inerentes à sociedade, que é fome, desemprego, saúde?
Sim. Quanto às plataformas, eu acho que elas têm que ter um papel mais ativo, não só em diminuir os algoritmos, porque existe uma milícia que atua dentro das redes, que mesmo com os algoritmos baixos, eles conseguem redistribuir e direcionar ataques. Então, mesmo apontando ali uma mensagenzinha que aquilo é desinformação e não derrubando, aquilo vai circular. E uma vez que aquilo está na rede, o estrago é feito. Então, eu acredito que as plataformas precisariam agir mais na remoção do conteúdo do que apenas no tagueamento. E a gente já encontrou evidências que, por exemplo, quando uma candidatura entra no TSE para retirar uma postagem que é falsa, aquela repostagem ela acaba sendo utilizada pelos autores e pelo grupo político e mais circulada ainda. Então, não esperar que o TSE dê essa ação e as plataformas serem mais proativas nisso seria muito importante. Quanto à segunda pauta, realmente é muito triste que a gente esteja nesse estágio que a gente está, ainda mais depois da pandemia, que tantas pessoas faleceram do jeito que ela foi conduzida, mas o brasileiro ele é muito enraizado na religião, então a religião tem esse peso. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que trazer, beleza, isso não é verdade, ninguém está propondo fazer esse tipo de coisa, mas vamos discutir o que importa, as pessoas que estão com fome, as taxas de desemprego, foi criado um cenário artificial para dar benefícios para grupos políticos que beneficiariam o presidente, o orçamento secreto, que foi milhões não, né? Que foi muitas vezes maior que qualquer outro escândalo de corrupção, tem que trazer para o campo da realidade e mostrar que o cenário que a gente tem hoje é um cenário quase de possibilidade, não digo de ruptura democrática, mas de desgaste muito forte. Então, que é isso, a gente está num cenário que ninguém está propondo fazer os banheiros unissex, ninguém está propondo fechar igrejas, mas sim a gente está numa disputa de a gente vai continuar aumentando o número de pessoas com fome, a gente vai continuar desgastando a educação, que já foi super desgastada desde da PEC do teto dos gastos, ou a gente vai investir e discutir essas questões de forma séria, ouvir as propostas e ver quem tem uma melhor proposta para avançar essas questões tão significativas, né? Professora, eu sempre fico me perguntando, nesse momento em que a gente discute internet, processo eleitoral, como isso se relaciona, de se aquela nossa conversa do dia a dia, no portão com o vizinho, do colega da faculdade, falar com a mãe, com o pai, se esse boca a boca presencial, no corpo vivo, se isso faz diferença nessa relação. Porque eu tenho a impressão, aí, colocar a minha opinião, é que eu acredito que isso pode ser muito eficiente, mas queria ouvir você sobre isso. Assim, isso pode ser eficiência, esse tete-a-tete presencial, pessoa com pessoa? Com certeza, a gente até pelas nossas raízes, né, nossa cultura, tem essa questão da religião, mas também tem isso da proximidade, do calor humano. Então eu acho que é muito mais fácil conversar com alguém olho no olho, trocando ideia, conversando, de fato ouvindo a pessoa, do que mandando mensagem. Tem mensagens que eu já nem abro mais no meu celular, e eu sei que outras pessoas também, porque a gente está tanto tempo conectado e vidrado em telas, que às vezes é só mais uma mensagem. Mas conversar, ligar para alguém, sair na rua e falar sobre esses assuntos, eu acho que tem um impacto muito maior, até pela atenção que a pessoa está te dando, né? A atenção, uma das fontes de informação que as pessoas mais levam em conta para decidir no que acreditar é a importância relacional de quem transmite. Então, isso é muito importante. Quem puder estar conversando com as pessoas em vez de mandando mensagem, eu acho que o impacto pode ser muito maior. Conversamos com a professora Ana Júlia Bernardi, que é da Fundação Escola Sociologia e Políticas de São Paulo. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco hoje. Eu que agradeço, um prazer, e fico à disposição. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.